Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui para a nossa aula de número 15 de Ciência do Solo, do curso Técnica Agropecuária subsequente, do Instituto Federal de Brasília, Campus Planaltina. Nessa aula de hoje, nós vamos continuar falando sobre intemperismo, vamos falar sobre intemperismo biológico e concluir esse assunto de intemperização, de intemperismo, certo? Olha só, o que é intemperismo biológico? O intemperismo biológico ele provoca transformações de natureza física e transformações de natureza química. Então, poderia ser chamado intemperismo químico-biológico ou físico-biológico, que seria uma continuação dos demais intemperismos que vimos nas aulas anteriores, né? São chamados de intemperismo biológico os processos de intemperismo de rochas causados por fatores biológicos. Então, toda vez que um organismo vivo provoca transformações de natureza física ou química nas rochas, nós vamos ter um intemperismo biológico. O papel dos organismos é determinado pela sua capacidade de assimilar vários elementos da rocha em processo de alteração e de produzir em seu metabolismo agentes químicos, como, por exemplo, os ácidos orgânicos. Então, aqui dá uma ideia de como é que os organismos vivos podem provocar intemperismo biológico. Um organismo vivo, por exemplo, um micro-organismo que coloniza as rochas, através do seu metabolismo, ele elimina enzimas. Essas enzimas vão quebrar a estrutura cristalina dos minerais, liberar elementos químicos importantes para esses micro-organismos. Os micro-organismos utilizam esses elementos químicos importantes. Quando isso acontece, nós vamos ter um intemperismo provocado pelo organismo vivo, é um intemperismo biológico. É o intemperismo biológico que aconteceu por meio de um processo químico. Então, é o intemperismo químico-biológico, né? Outras alterações que podem ser provocadas pelos organismos vivos é, por exemplo, as rochas, os vegetais crescendo nas fendas das rochas, né? Muitas vezes as fendas das rochas, como podemos ver nessa ilustração, as fendas das rochas, aqui nessa fenda da rocha, dá para observar muito bem, você tem ali na fenda da rocha, caiu folhas, caiu galhos, ali a água penetra naquele ambiente, você tem organismos vivos ali que começam a decompor essa matéria orgânica. Então, aquela matéria orgânica inicia um processo de decomposição. Pelo vento, por insetos ou por um outro meio, por pássaros, as sementes são depositadas na fenda dessas rochas. E aí você tem o crescimento de um organismo vivo ali, uma planta. A planta começa a crescer e se desenvolver. As raízes dessa planta crescem. As raízes dessas plantas produzem exudatos, substâncias são eliminadas por essas raízes. Muitas vezes são substâncias que vão atuar na estrutura cristalina dos minerais, rompendo a estrutura cristalina dos minerais, liberando alguns elementos que serão favorecidos pela planta. Quando isso acontece, nós vamos ter um intemperismo químico-biológico. As raízes dessas plantas começam a crescer, começam a se desenvolver, começam a pressionar as fendas dessas rochas, afastando as fendas dessas rochas. Quando isso acontece, nós vamos ter um intemperismo físico-biológico, porque houve apenas transformação de natureza física da rocha, aumentou as fissuras das rochas, né? Então, é isso que é o intemperismo químico-biológico, o intemperismo físico-biológico, né? Pode acontecer por meio de organismos bastante desenvolvidos, como é o caso dessas plantas aqui, né? São plantas angiospermas, são plantas bastante desenvolvidas. Pode acontecer também, né? Na superfície aqui dessas rochas, você observa musgos crescendo aqui, né? Musgo é uma associação entre líquens, né? Líquens crescendo aqui na superfície das rochas. O líquen é uma associação entre o fungo e uma bactéria, né? Cianobactérias. Então, as cianobactérias capturam o nitrogênio do ar, fornecem para o fungo, por sua vez, vai fornecer substâncias orgânicas para essa bactéria. E aí forma aqui na superfície, aqui, ó, essas estruturas aqui são líquens. Esses líquens também absorvem sais minerais que estão presentes nas rochas, modificando, transformando as rochas. Quando esses líquens morrem, eles se transformam em matéria orgânica, facilitando o crescimento de outros organismos vivos que vão crescer e se desenvolver ali, né? Aqui nós temos musgos, né? Musgos são plantas inferiores, que também estão se estabelecendo nesse ambiente, favorecendo pela presença aqui da matéria orgânica e são favorecidas também pelos sais minerais provenientes da transformação dos minerais das rochas. Aqui, ó, temos líquens, temos musgos, tem plantas superiores, então mostrando bem
e aí essa rocha começa a se transformar, essa rocha está em transformação, está em modificação. E aqui também é importante observar que você tem vários tipos de intemperismo acontecendo aqui: intemperismo físico, intemperismo químico, intemperismo biológico, atuando ao mesmo tempo. A temperatura, a umidade vai favorecer essas condições de transformação dessas rochas. E aí, com o tempo, essas rochas vão se transformando. 1 ano, 2 anos, 3 anos, centenas, milhares de anos, nós vamos ter essas rochas se transformando em solos. E essas transformações aconteceram em função do tipo de rocha, da ação dos organismos vivos, da temperatura, da umidade, provocando intemperismo de natureza física, química e biológica. E isso ocorre também em função do relevo e também do tempo em que essas transformações acontecem, né? E aqui, observando aqui, olha, uma raiz bastante vigorosa crescendo entre essas rochas, se desenvolvendo, provocando o deslocamento dessas rochas, que nada mais é que o intemperismo físico-biológico. Então, como processo de natureza químico-biológico, destaca-se processos nos quais vegetais superiores promovem a dissolução química das rochas através de substâncias ácidas, produzida pelas suas raízes, e assimilam elementos tais como potássio, sódio, cálcio, alumínio e ferro, e etc., existentes nos minerais das rochas. Então, quando isso acontece, essa rocha está sofrendo transformações de natureza química, né? Isso pode acontecer pelas plantas, mas pode acontecer também por micro-organismos, né? Bactérias, fungos que colonizam a superfície das rochas, como também líquens, musgos que estão crescendo e se desenvolvendo ali na superfície das rochas, né? Os primeiros estágios da decomposição biológica das rochas são associados com micro-organismos, fungos e bactérias que preparam a rocha para o ataque químico seguinte, promovido por líquens, algas e musgos, sendo os últimos estágios associados com vegetais superiores. Então, existe uma sequência de atuação dos micro-organismos ali, uns favorecendo o crescimento de outros em períodos diferenciados. Muitas vezes isso acontece. E foi o que nós mostramos aí nos slides anteriores. Os minerais apresentam diferenças quanto à resistência ao intemperismo e assim também as rochas, diferentes composições apresentarão diferenças. Então, olha só. Então, aqui nós finalizamos o intemperismo biológico, né? As transformações químicas e físicas provocadas por organismos vivos no solo, né? Então, essas transformações muitas vezes acontecem, os organismos vivos, bactérias, líquens, né? Musgos, colonizam a superfície das rochas. Ao colonizar a superfície das rochas, esses organismos vivos precisam de elementos químicos importantes para o seu crescimento, para o seu desenvolvimento. Então, ela lançam mão de mecanismos fisiológicos, como, por exemplo, liberação de substâncias, enzimas, substâncias ácidas, que vão quebrar a estrutura cristalina dos minerais, liberando elementos químicos importantes para esses elementos, né? Esses elementos, esses organismos vivos crescem ali, se desenvolvem, muitas vezes morrem. Ao morrerem, eles vão se transformar em matéria orgânica, e essa matéria orgânica vai servir como alimento para outros organismos vivos que vão se estabelecer naquele ambiente e vão dar continuidade ao seu desenvolvimento. Aqui nós temos uma fenda da rocha, onde você tem vários organismos se desenvolvendo aqui, presença de matéria orgânica. Esses organismos vivos, no caso das plantas, podem crescer e se desenvolver ali. Plantas superiores, plantas bem desenvolvidas, que vão ter um sistema radicular vigoroso, que ao crescer vai provocar o afastamento dessas fendas, provocando o intemperismo físico-biológico. Então, isso, e aí, com o tempo, à medida que centenas, milhares de anos acontece, esse material se transforma em solo. E esse solo vai ser aquela camada inconsolidada que recobre as rochas e formado de constituintes bastante. A interação entre os constituintes desse solo já vai ser bastante complexa, né? Presença de organismos vivos, presença de matéria orgânica, sais minerais na solução do solo, como nós mostramos nos slides anteriores. Com isso, nós finalizamos o intemperismo biológico. Aí o seguinte, no intemperismo como um todo, né, a velocidade da intemperização, né, o processo a velocidade de intemperismo depende de vários fatores. Então, depende das condições climáticas, presença de temperatura, presença de umidade, presença de organismos vivos e a presença também do material de origem. Esse material de origem ele pode se decompor mais rapidamente ou menos rapidamente. Nós falamos um pouco sobre isso quando falamos dos minerais constituintes das rochas, né? Então, os minerais apresentam diferenças quanto à resistência ao intemperismo.
E assim também as rochas de diferentes composições apresentarão diferenças na velocidade de sua transformação química, física e biológica, né? E aí, só relembrando, né? Só relembrando o que nós vimos lá quando nós falamos de minerais que constituem as rochas. Então, os minerais, um dos grupos de minerais que compõem as rochas são os minerais silicatados. São aqueles que têm silício na sua composição química. E aí, nos minerais silicatados, nós vamos aqui dos nesosilicatos até chegar aos tectosilicatos. Ao caminhar dos nesosilicatos até chegar aos tectosilicatos, só fazendo a revisão, o que é que acontece? O compartilhamento de oxigênios aqui dos tetraedros de silício aumenta. Aumentando o compartilhamento dos tetraedros, aumenta a resistência ao intemperismo. Então, aqui o final, os tectosilicatos têm os 4 oxigênios dos tetraedros compartilhados. Então, são minerais bastante resistentes ao intemperismo. Exemplo disso é o quartzo. Outro fator que interfere nesse processo é o seguinte: a medida, olha só, aqui nos nesosilicatos não há nenhum compartilhamento de oxigênio. E cada tetraedro, né, a ligação de cada tetraedro é feita por meio de um metal. Esse metal pode ser um metal alcalino ou um metal alcalino terroso. À medida que você caminha dos nesosilicatos até chegar aos tectosilicatos, a quantidade de metais alcalinos e metais alcalinos terrosos diminui, né? Isso significa o quê? Que os nesosilicatos, ao sofrerem intemperismo, vão liberar uma grande quantidade de metais alcalinos e metais alcalinos terrosos na solução do solo. Portanto, os solos vão se tornar ricos nesses elementos. Esses elementos são importantes para o crescimento e desenvolvimento da planta. À medida que você caminha dos nesosilicatos aos tectosilicatos, a quantidade de metais alcalinos e alcalinos terrosos diminui. Portanto, os tectosilicatos, eles, que formam o quartzo, né? Exemplo de tectosilicato, o quartzo. O quartzo não tem nenhum elemento químico importante que vai servir para o crescimento e desenvolvimento da planta. Revisando lá o que nós vimos lá nas aulas anteriores. Então, os nesosilicatos. Exemplo de nesosilicato, olivina. A olivina é rica em magnésio e ferro. Essa olivina, teoricamente, ela é de fácil intemperização, porque você não tem compartilhamento de oxigênios, Ela se intemperiza muito facilmente. E assim você vai passando aqui os sorosilicatos, que tem zinco. Os ciclosilicatos, aqui o caso da turmalina, tem sódio, magnésio, tem boro na sua composição química. Os inosilicatos têm magnésio e ferro na sua composição química. Você tem aqui os anfibólios, cálcio e magnésio na sua composição química. Os filosilicatos, é o caso das micas, têm potássio na sua composição química. Então, esses minerais silicatados, quando sofrerem ao intemperismo, vão liberar esses elementos aqui. Esses elementos irão para a solução do solo, né? À medida que você vai caminhando da olivina até chegar aqui aos tectosilicatos, até chegar aos feldspato e potássio, a resistência ao intemperismo aumenta. E no caso aqui você tem um caso extremo nessa condição, que é o quartzo. O quartzo é um mineral existente na rocha, que pode se encontrar no solo da mesma forma como ele se encontrava na rocha. Esse quartzo resiste ao intemperismo e ele só é formado de silício e oxigênio. O quartzo faz parte da fração areia do solo. Solos arenosos, de uma maneira geral, são pobres em nutrientes. Por que os solos arenosos são pobres em nutrientes? Porque solos arenosos são ricos em quartzo. Quartzo é formado de SiO2. Quartzo não fornece nenhum elemento químico essencial para o crescimento e desenvolvimento da planta. Daí a importância de a gente estudar os minerais das rochas, daí a importância de a gente estudar o intemperismo. A gente vai compreendendo essas relações, né? Conclusão aqui desse assunto aqui dos minerais. Então, os solos arenosos geralmente são solos pobres em nutrientes, porque solos arenosos são ricos em quartzo. Esse quartzo, a fração areia do solo é formada de quartzo. O quartzo não tem nenhum elemento químico importante para ser oferecido para a planta. Isso de uma maneira geral. Existem solos arenosos que fornecem alguns elementos que são importantes para a planta, mas de uma maneira geral, solos arenosos são pobres, né, em nutrientes, né? Então, a gente compreende aí os fatores de formação do solo, como é que esses fatores de formação do solo ocorrem, né? Interagindo, atuando concomitante uns aos outros, né? E dentro dos fatores de formação do solo, nós temos organismos vivos, temos o clima, que são elementos químicos importantes são elementos, né, dos fatores de formação que são importantes no processo de intemperismo.
intemperismo físico, químico e biológico, ok? Aí um aspecto importante é o seguinte: à medida que o solo vai se transformando, né, à medida vimos aí que os fatores de formação do solo, existe a rocha, essa rocha começa a se transformar, começa a se modificar. Então, há o intemperismo físico, intemperismo químico, intemperismo biológico, formação de minerais secundários, formação dos constituintes do solo, matéria orgânica do solo, areia, silt, argila do solo. Então, o solo vai se tornando, os constituintes do solo se tornam cada vez mais diversos, cada vez mais complexos. Para que isso aconteça em um determinado tempo. Então, um dos fatores que o tempo influencia é a profundidade do solo, Portanto, quanto mais profundo um solo for, nós dizemos que esse solo é um solo velho, um solo antigo, um solo bastante intemperizado, um solo bastante transformado, né? Então, o conceito de solo jovem, solo velho, é diferente do conceito do agricultor. Então, para nós, na ciência do solo, o que é um solo velho? Solo velho, solo antigo, é um solo intemperizado, um solo transformado, e geralmente é um solo profundo. Esse solo profundo sofreu um processo de intemperização intensa e muitas vezes é um solo que permite a infiltração da água, permite a lixiviação, o transporte de nutrientes de camadas mais profundas de camadas mais superficiais para camadas mais profundas. Por outro lado, um solo jovem, né? Um solo jovem é um solo que está em processo de transformação, geralmente é um solo raso, um solo pouco profundo. Esse solo raso, pouco profundo, como ele está em processo de transformação ainda, ele tem nele muitos minerais que existiam no solo e está presente na rocha, né? Está presente na rocha. Outro aspecto muito importante é o seguinte: às vezes o processo de intemperização, né? À medida que o intemperismo avança, as transformações são tão intensas no solo que ele fica muito diferente da rocha que lhe deu origem, né? Então, um processo de intemperização homogeneiza o solo, deixa o solo mais homogêneo, porque as transformações são muito intensas, transformação intensa de minerais primários em minerais secundários, transformação de minerais secundários em minerais secundários de primeira, segunda e terceira geração, lixiviação intensa, então pode tornar o solo, né, à medida que o intemperismo avança, o solo pode ficar muito diferente da rocha que lhe deu origem. Enquanto que um solo jovem, um solo que está em processo de transformação, muitas vezes ele é muito parecido com a rocha que lhe deu origem. Ele tem nesse solo tem minerais primários que se encontravam nas rochas. Se a rocha é rica em cálcio, magnésio e potássio, esse solo jovem vai ser rico em cálcio, magnésio e potássio, porque esse solo está em transformação, está em modificação, né? E aí nós falamos o que são solos jovens, o que são solos velhos, o que são solos antigos, né? Então, os solos jovens mostram, entre outros atributos, minerais primários provenientes da rocha que lhe deu origem, guardando de forma inequívoca as características dessa rocha que lhe deu origem, né? Às vezes, solos muito intemperizados, eles são muito diferentes das rochas que lhe deu origem, mas alguns solos ainda guardam algumas características, persistem, né? Então, mesmo em solos muito intemperizados, pode persistir heranças da rocha que lhe deu origem, como demonstrado pelos latossolos roxos desenvolvidos sobre rochas ígneas básicas, né? Então, os latossolos roxos, hoje conhecidos como latossolos eutroférricos, são solos de coloração vermelho intensa, e essa coloração vermelha intensa é devida à rocha que deu origem a esses solos. Esses solos, apesar de serem solos bastante intemperizados, eles têm uma coloração roxa intensa porque eles são formados de rochas como, por exemplo, basalto. Esse basalto é rico em ferro e esse ferro ele permanece ali naquele solo por um período muito grande. As concentrações de ferro são muito presentes. Você vai ter uma grande quantidade, uma grande concentração de óxido de ferro que vai dar uma coloração vermelha intensa a esse solo, né? Então, o intemperismo atuando continuamente sobre os solos tende a homogeneizá-los com o tempo. Foi isso que nós falamos anteriormente. Desse modo, rochas diferentes podem originar solos semelhantes. Então, nós temos rochas diferentes, elas podem originar solos semelhantes. Por quê? Porque esse solo vai se transformando, os minerais primários vão originando originais secundários, vai ocorrendo o processo de lixiviação intensa. Então, rochas diferentes podem dar origem a solos muito parecidos, né? E aí vem uma questão muito importante. Os solos brasileiros, eles são muito intemperizados ou pouco intemperizados? Então, olha só, o intemperismo químico, físico e biológico está muito relacionado às condições climáticas, né? Então, os solos brasileiros, eles estão numa região tropical.
Solos cerrados, solos da Amazônia estão em regiões tropicais, regiões onde durante séculos vem sofrendo a ação da pluviosidade, chuvas intensas ocorrendo em períodos específicos durante o ano. Todo ano acontece chuvas em determinadas épocas, chuvas intensas, frequentes, abundantes, associadas a temperaturas elevadas, temperaturas de regiões tropicais. Essas condições, vimos que a água é o principal agente de intemperismo químico. A temperatura acelera a velocidade das reações químicas. Isso faz com que os solos das regiões tropicais, os solos brasileiros, solos cerrados, solos da Amazônia, sejam bastante intemperizados. Qual a consequência desse intemperismo? Transformação intensa dos minerais primários das rochas. Minerais primários vão dar origem a minerais secundários. Esses solos serão solos profundos devido à ação desse intemperismo. Ao mesmo tempo, esse solo, ao mesmo tempo, o que acontece? Esse solo são solos profundos. A intemperização intensa quebra a rede cristalina dos minerais, liberação de sais minerais para a solução do solo, cálcio, potássio, magnésio. As plantas absorvem esses sais minerais. O que acontece? Também, esses sais minerais infiltram juntamente com a água do solo, transportando esses elementos. Quando isso acontece, nós vamos ter a lixiviação. Então, lixiviação é o processo de remoção de sais minerais do solo à medida que a água infiltra. Com isso, o solo vai se empobrecendo, o solo vai se tornando cada vez mais pobre em nutrientes. Então, solos de regiões tropicais, solos cerrados, solos da Amazônia, geralmente apresentam baixa concentração de nutrientes, apresentam baixa concentração desses nutrientes. Esses nutrientes estão concentrados, sobretudo, na vegetação, nos organismos vivos que estão presentes no solo. Quando essa vegetação cai no solo, quando os organismos vivos morrem no solo, esses elementos retornam ao solo e aí eles entram no processo de ciclagem, As raízes das plantas também conseguem ciclar esses nutrientes que estão perdidos por lixiviação. Mas a solução do solo é pobre nesses nutrientes. Então, dizemos que esses solos são solos de baixa fertilidade. Solos da Amazônia, solos cerrados de maneira geral, são solos pobres em nutrientes, Serão solos pobres em nutrientes. Então, de uma maneira geral, os solos brasileiros eles são muito lixiviados, Sofreram um processo de lixiviação muito intensa. Por consequência, esses solos são pobres em nutrientes, Esses solos são pobres em nutrientes. Agora, como é que se justifica solos do Cerrado serem pobres em nutrientes e boa parte da agricultura brasileira se concentra em solos do Cerrado? Como é que se justifica isso? Se justifica pelo seguinte: então, solos brasileiros, solos do Cerrado, são solos pobres em nutrientes, Aí o que acontece? As plantas precisam de crescimento, as lavouras, os cultivos de milho, de soja, de arroz, de feijão, precisam de nutrientes. Os solos são pobres em nutrientes. Então, o que acontece? É uma reposição desses nutrientes. Então, quando se faz a calagem, quando se faz a gessagem, quando se faz a adubação química, a adubação orgânica, há uma reposição desses nutrientes. Por outro lado, esses ambientes, solos cerrados, solos da Amazônia, sobretudo solos cerrados, o que acontece? Você tem chuvas, as plantas precisam de quê? Precisam de temperaturas adequadas durante o ano. As plantas precisam de água, então esses ambientes têm água. O solo cerrado muitas vezes ocorre em regiões planas. Essas regiões planas favorecem a mecanização agrícola, uma agricultura de escala, onde você vai ter um custo de produção elevado para essas culturas, onde você vai ter que aplicar adubações, muitas vezes agrotóxicos, que provoca danos ao meio ambiente. Mas, por outro lado, você realiza uma agricultura de escala que você tem um retorno, Então, há um custo de produção elevado com os adubos, mas você vai ter uma produção em grande escala que você vai ter um retorno econômico que justifica o uso desses solos, Mas aí traz um problema da questão da sustentabilidade desses solos, que é o uso intensivo desses solos, arações, gradagens que provocam a degradação desses solos por erosão. E muitos desses nutrientes que estão sendo utilizados hoje para repor a fertilidade do solo, eles são provenientes de matérias-primas que estão diminuindo, E aí é um aspecto importante a ser observado do ponto de vista da sustentabilidade desse sistema de grandes lavouras em escalas,
que estão utilizando excessivamente o solo, os recursos hídricos e muitas vezes degradando, né? Degradando os cursos d'água, né? Utilizando, contaminando os cursos d'água, provocando assoreamento, compactação do solo, degradação do solo e muitas vezes erosões, processos erosivos muito intensos, que pode tornar esse sistema insustentável. Daí a importância de se utilizar esses sistemas de forma sustentável, né? Da importância de você observar esse sistema do ponto de vista agroecológico. Aqui observando o que é um solo jovem, né? Então, um solo jovem, um solo raso, um solo pouco profundo, onde as rochas, aqui você observa na superfície, pedaços de rochas, fragmentos de rochas, que são os matacões, os calhaus, os cascalhos aqui na superfície, né? Então, isso aqui é um solo jovem. Esse solo guarda muitas características da rocha que lhe deu origem. Então, se essa rocha aqui ela é rica em cálcio, magnésio e potássio, provavelmente esse solo também é rico em cálcio, magnésio e potássio, né? E aqui é importante eu falar sobre isso, porque é o seguinte: no Brasil, existem solos que, apesar de a grande parte dos solos brasileiros serem solos bastante desfiados, solos bastante intemperizados, algumas regiões do semiárido nordestino nós vamos ter solos jovens, solos pouco intemperizados e, por consequência, solos férteis, né? Solos férteis. Algumas regiões do semiárido nordestino. Algumas regiões também do extremo sul do Brasil. Algumas regiões do extremo sul do Brasil, o intemperismo é pouco intenso, às vezes o solo é raso, às vezes o solo é rico em nutrientes, né? À medida que o intemperismo avança, nós vamos ter solos profundos, solos bastante intemperizados. E aqui um perfil de solo típico da nossa região, né? Um perfil de solo típico aqui da região dos Cerrados, que são solos bastante profundos, solos bastante intemperizados, solos bastante lixiviados e solos também pobres em nutrientes, né? Solos pobres em nutrientes. Outro aspecto importante, que é só para a gente citar aqui nessa questão do intemperismo, é a rochagem, né? Então, a rochagem hoje é uma prática que pode ser utilizada na agricultura, que é chamado de remineralização desses solos. Então, o que justifica a remineralização dos solos? O que justifica a remineralização dos solos é o seguinte: nós falamos que boa parte dos sais minerais que estão presentes no solo vieram do processo de transformação das rochas. Então, existe uma prática que é a chamada rochagem, onde você tritura determinadas rochas, aplica essas rochas no solo. Essas rochas sofreram apenas o intemperismo de natureza física. Ao ser aplicada no solo, ela vai sofrer intemperismo químico, liberando alguns elementos químicos que são importantes para o solo. Então, vai ocorrer uma remineralização desses solos, que nada mais é do que a rochagem. Então, só um exemplo aqui de composição química das rochas. Então, olha só. O granito é uma rocha que tem muito silício, então é uma rocha pobre em nutrientes. Mas ela tem ferro, ela tem magnésio, ela tem cálcio, né? Ela tem potássio aqui, ó, em 5% de potássio. Por outro lado, você tem rochas mais ricas, como é o caso aqui, o diorito, o basalto. Vamos colocar aqui o dunito aqui no extremo na situação. Então, o dunito é uma rocha ultrabásica, ela vai ter uma menor quantidade de SiO2. Nós vamos ter aqui 0,84% de Al2O3, nós vamos ter 1,88% de ferro, de Fe2O3, 43% de magnésio. Magnésio é um elemento químico essencial, é um macronutriente. Essa rocha ela tem cálcio, 0,33% de cálcio, né? Tem rochas aqui que tem mais cálcio. Ó. O basalto é uma rocha que tem 11% de cálcio. Sódio, 0,33%, potássio, 0,14%. Então, as rochas, né? Então, não é qualquer tipo de rocha que se serve a rochagem. Tem rochas que são mais ricas em nutrientes importantes para as plantas, tem rochas que são menos ricas, né? Então, hoje tem uma legislação que rege o uso desses remineralizadores, e esses remineralizadores eles têm que ter uma determinada porcentagem de elementos químicos, né? Então, como eles são, existe uma legislação que fiscaliza esses remineralizadores, então você tem que comprar. Se você for utilizar pó de rochas, tem que utilizar pó de rochas que sejam certificados pelo Ministério da Agricultura. E isso garante uma concentração mínima de determinados elementos químicos para utilização no processo de rochagem, né? Então, gente, a gente termina esse assunto aqui de intemperismo. Muito obrigado pela participação aqui de vocês e espero que vocês respondam a questão que nós vamos propor para vocês. Então, bom dia, boa tarde e boa noite. Até a nossa próxima aula.